11 jogadores brasileiros famosos que estão esquecidos em 2024. Alguns jogadores ficam muito conhecidos aqui no futebol brasileiro. Rodam por diversas equipes, mas depois se transferem para times de fora do país e acabam caindo no esquecimento. Nesse vídeo você verá então jogadores que são bem conhecidos aqui no território nacional, porém estão no esquecimento nesse momento. Ninguém mais tem falado deles. Então, vem conferir comigo. Começando pelo goleiro, quem temos aqui é um goleiro que lá atrás jogou no Atlético Paranaense. Chegou lá no futebol europeu defender a Fiorentina na Itália, o Barcelona, e esse goleiro é o goleiro Neto. O Neto, agora em 2024, está com 34 anos. Nem todo mundo se lembra dele lá atrás defendendo o Furacão. Hoje em dia, ele está na Premier League, está defendendo o Bournemouth e tem sido bastante vazado na temporada. Em 31 jogos, ele sofreu mais de 50 gols e passou apenas 7 partidas sem ser vazado. No seu atual time, tem contrato até 2026. Ainda no sistema defensivo, vamos agora para a parte da zaga. E o zagueiro que eu separei para vocês é o zagueiro Gabriel. O Gabriel jogou por 2 times aqui no Brasil. Surgiu no Atlético Mineiro e depois chegou a ter uma passagem pelo Botafogo. Só que o Gabriel, nos últimos anos, está no futebol do Japão. Ele está jogando na 2ª divisão pelo Yokohama FC. Detalhe, seu contrato por lá vai até o começo de 2025. Agora nós vamos para a lateral esquerda e temos um jogador que está um bom tempo já fora do Brasil. E eu me arrisco a dizer que se quisesse voltar para o Brasileirão, seria titular em praticamente todos os times. Esse jogador é o Douglas Santos, lateral esquerdo que está com 30 anos e hoje em dia está no Zenit da Rússia. No Brasil, surgiu no Náutico, mas acabou ganhando mais fama, mais notoriedade defendendo o Atlético Mineiro. Um lateral de boa velocidade, chega bem ao campo de ataque, tanto que no Zenit ele tem números equilibrados tanto de gols quanto de assistências. Nessa temporada pelos russos, tem 2 gols e 3 assistências em 32 jogos. Contrato até 2026. Agora vamos para o meio campo. E tem um jogador aqui que ele jogou no Brasil sim, há bastante tempo defendeu o Grêmio, mas acabou ganhando as manchetes nos últimos anos por uma notícia negativa, que no caso é o volante Fernando. O Fernando está com 32 anos e hoje em dia está nos Emirados Árabes defendendo o Al Jazeera. Ele jogou no Grêmio bem no começo da carreira, depois disso sempre jogou fora. Só que ele ficou conhecido aqui no Brasil por uma passagem que ele teve no Spartak Moscou da Rússia, onde um funcionário dele, um motorista, ficou encarregado de levar alguns remédios para a Rússia e acabou ficando um bom tempo preso. E o Fernando acabou não fazendo nada por esse funcionário dele. Depois ele chegou a jogar na China, pelo Beijing Guan, como eu disse, hoje em dia está nos Emirados. Ele tem contrato com o Al Jazeera até 2025. Na temporada, 4 gols e 1 assistência em 24 jogos. Outro ex-Grêmio que também está aqui na lista, está há um tempo já no esquecimento, é o volante, o Wallace. Se lembram do Wallace? Que surgiu no Grêmio, chegou a vencer o ouro olímpico com a seleção em 2016. O Wallace era cotado para ter um futuro brilhante e ter até carreira na seleção brasileira. Mas isso acabou não acontecendo. Passou um tempo no futebol alemão, defendendo Hamburgo, defendendo Hannover, e agora em 2024 está na Itália, defendendo a Udinese. Está com 29 anos e tem contrato por lá até 2026. Me lembro até de algumas notícias em anos anteriores em que ele foi ligado a Palmeiras, a Flamengo, mas nunca mais voltou ao Brasil. Tem 34 jogos na temporada e 2 gols marcados. Era um volante que eu, pelo menos, quando vi ele surgir no Grêmio, gostava bastante do futebol dele. Ainda no meio campo, agora vamos avançando e chegamos aos meias. O primeiro meia que eu separei nesse vídeo é o meia Matheus Sávio. Esse aqui, quem vai se lembrar mesmo, vai ser a torcida do Flamengo. Matheus Sávio ainda é jovem, tem apenas 27 anos. Sua passagem pelo Flamengo não foi das melhores. Depois disso, deu uma rodada. Chegou até aqui no Brasil defender o CSA no ano de 2019 e agora ele é mais um brasileiro que está jogando no futebol japonês. Nesse momento, o Sávio é jogador do Kashiwa Reysol. Ele é uma contratação até recente. São 10 jogos na temporada, 2 gols marcados e 4 assistências. Tem contrato no futebol asiático até 2026. Vou falar agora sobre um meia que, particularmente falando, ele tem uma carreira bizarra, porque ele simplesmente não se firma em clube nenhum, que no caso é o meia Lucas Piazon. O Lucas Piazon surgiu na base do São Paulo, foi negociado com o Chelsea na Inglaterra e depois cansou de rodar dentro da própria Europa. Sua última passagem pelo Brasil foi em 2023 no Botafogo, onde também não jogou o seu melhor futebol. Hoje, ele é jogador do Braga de Portugal,
mas não tem jogado atualmente. Tem contrato por lá até 2025, mas de tanto que ele troca de clube, fica o questionamento. Qual será a sua próxima aventura? O último meia que eu separei aqui é um meia que já foi considerado um dos melhores jogadores do mundo e peça intocável da seleção brasileira. Esse jogador é o Philippe Coutinho. Muitos, em 2024, não sabem onde o Coutinho está jogando. Todos se lembram do Coutinho surgindo no Vasco, na Europa, brilhando no Liverpool. Depois, quando foi para o Barcelona, já não foi mais o mesmo jogador. Mas ainda assim, estava nos holofotes. Foi para o Bayern de Munique, chegou a jogar no Aston Villa da Inglaterra, mas poucos sabem que, em 2024, Coutinho está no futebol do Catar. Com apenas 31 anos, está por lá emprestado pelo Aston Villa até o mês de junho, que é quando a temporada se encerra. Detalhe que o Coutinho chegou a ser considerado no Barcelona como substituto do Neymar. Por incrível que pareça, não conseguiu dar conta. Ele é jogador atualmente do Al Duhail. Contrata até o fim da temporada, como eu disse, e na temporada tem 5 gols e 3 assistências em 21 jogos. Quem imaginaria que, nesse ponto da carreira, Coutinho estaria praticamente escondido? Chegamos agora aos atacantes. E o primeiro atacante que temos aqui é um jogador que surgiu bem no São Paulo, mas acabou rapidamente indo embora do país, que é o atacante Brenner, um ótimo jogador. Ele era artilheiro na base do São Paulo, teve um bom início no profissional e depois foi vendido para o Cincinnati dos Estados Unidos. Hoje em dia ele está com 24 anos e está na Udinese da Itália, então joga junto com o volante Wallace. São 5 jogos na temporada e ainda não marcou seu primeiro gol. Lembrando que ele está começando a jogar pela Udinese só agora, porque até então ele estava se recuperando de uma grave lesão no joelho. Chegamos agora ao 10º nome da nossa lista, estamos quase acabando. E outro atacante que temos aqui, também já bem rodado, é o atacante Kennedy, que está com 28 anos. Esse Kennedy é aquele mesmo que surgiu no Fluminense como um jogador veloz, habilidoso e foi para a Europa. Chegou a ter chance no Chelsea, no Newcastle, jogou no Getafe e hoje em dia ele é jogador do Real Valladolid, time do Ronaldo Fenômeno lá na Espanha, que disputa a 2ª divisão. Nesse meio tempo, entre suas várias transferências na Europa, chegou a, no ano de 2021, defender o Flamengo, mas também sem muito brilho. Ele tem contrato por lá até 2027, e mesmo jogando a 2ª divisão, seus números são bem modestos. 29 jogos na temporada e 2 gols marcados. E quem encerra a nossa lista é um jogador que já foi até a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Esse jogador é o atacante Taison, que esteve com a seleção na Copa de 2018 na Rússia. O Taison, no Brasil, defendeu o Internacional, mais de uma passagem, inclusive uma recente. No Brasil, ficou resumido a sua passagem pelo Inter, mas fora ele jogou por mais times. Ele chegou a defender, por exemplo, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por um bom tempo, Metalist da Ucrânia, e agora, em 2024, aos 36 anos, o Taison é jogador do PAOK da Grécia. Por lá tem jogado como atacante e chegou até a ser capitão recentemente em algumas partidas. Ele tem contrato por lá até 2025 e tem números bacanas na temporada. Em 47 jogos, são 5 gols e 13 assistências. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses 11 jogadores famosos que eu disse que estão esquecidos em 2024, tem algum outro que ainda tem condição de atuar num time de alto nível de repente do futebol brasileiro? Comenta, não se esqueça para que a gente possa trocar uma ideia. Então bom galera, esse aqui foi o vídeo deste domingo. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!